transforma minha vida, meu estado. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Levante tua mão nesta noite e faça a tua oração, o teu pedido, que certamente Deus vai falar contigo. Soberano Deus, estamos mais uma vez na tua presença e queremos agora, Senhor, ouvir a tua palavra. Eu creio, Jesus, que muitos corações estão aqui e que precisam de uma palavra divina, Senhor. Usa o teu filho como tens usado sempre, Deus. Fica conosco, Senhor, da tua igreja, e queremos ouvir a tua voz esta noite, Pai. E assim, Jesus, estamos contigo na tua presença, Pai. Amém, Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quando vocês estão de pé, já abrem comigo suas Bíblias bem rapidinho. No livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus por essa oportunidade. E mais uma vez poder estar ministrando a palavra do Senhor aqui. É sempre bom ministrar a palavra de Deus na casa da gente. Agradecer ao prefeito José Moraes, que nos convidou. O pastor Altair, que sempre confia na gente. Deus abençoe. Agradecer a ele. Eu sempre agradeço a Deus porque o nosso pastor tem paciência com a gente, né? Às vezes a gente dá uns furos, assim, umas bolas fora, mas ele sempre está ali insistindo na gente, ajudando a gente, né? Eu agradeço a Deus pelos nossos pastores. Quantos acharam de um amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Tome assento glorificando o nome do Senhor, meus queridos. Eu quero que você repita comigo a seguinte frase: sendo judeu em terra estranha. Sendo judeu em terra estranha. Eu quero falar nessa noite sobre esse tema, meus queridos. E eu creio que até uma meia-noite eu acabo. Os irmãos vão ficar comigo, amém? Maravilha. Estou brincando. Quero ser breve. Quero falar sobre sendo judeu em terra estranha. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, meus queridos, nós veremos que Daniel conseguiu ser um judeu autêntico numa terra estranha. Ele conseguiu se manter judeu em uma terra estranha. E eu parei para pensar nesses dias como que Daniel conseguiu se manter judeu numa terra totalmente ao contrário daquilo que ele vivia. Como Daniel conseguia viver numa terra estranha sendo judeu. E é nessa noite eu quero falar sobre isso. Mas para que a gente possa entender, é importante falar do contexto histórico que Daniel viveu. A Bíblia Sagrada diz, meus queridos, que o Davi foi colocado sobre rei sobre Israel. E se nós observarmos, da descendência de Davi passaram 21 reis governando Israel e Judá. Mas houve um tempo, nesse determinado tempo de reis governando, descendentes de Davi, o reino de Israel se dividiu em 2. O reino do norte, 10 tribos. O reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. No final do império do reino de Judá, Deus levanta, quase no finalzinho, um profeta por nome de Jeremias. E Jeremias começa a profetizar. Jeremias começa a dizer: ei, Judá, vai se levantar um reino maior do que Israel. E eles vão levar todos os judeus cativos durante 70 anos. Os judeus não acreditavam nessas palavras. Não acreditaram nessas palavras. Mas as palavras de Jeremias se cumpriram. 605 anos antes de Cristo, Nabucodonosor se levanta e invade Judá, o reino de Judá. E na primeira invasão, houve 3 invasões de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Na primeira invasão, ele levou da terra de Judá para a Babilônia aproximadamente 10 mil judeus.
E Daniel e seus amigos estavam no meio desses judeus. No ano de 597 a.C., Nabucodonosor entra em Jerusalém novamente, leva agora mais milhares de judeus cativos para a Babilônia, e dentre eles estava Ezequiel. 586 a.C., a terceira invasão da Babilônia em Judá. Destroem o reino de Judá, acabam com o templo, acabam com o muro. Nabucodonosor volta. 605 anos antes de Cristo está Daniel, nascido em Judá, nascido em Jerusalém, numa terra que não era dele. Nabucodonosor olha para Aspenaz, que é o seu eunuco, e diz para Aspenaz: ei Aspenaz, eu quero que você vá, procure no reino da Babilônia jovens que sejam inteligentes, que sejam dotados de sabedoria, jovens que sejam da linhagem real, que sejam nobres. Daniel, Misael, Azarias e Ananias eram da linhagem real do rei Ezequias, que outrora foi rei de Judá. E ele diz para Aspenaz, o rei Nabucodonosor: cuide bem desses moços durante 3 anos, e depois você me traga aqui os melhores, para que eu possa averiguar. E dentre desses moços que Aspenaz, o eunuco do rei Nabucodonosor, escolheu, estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O eunuco começou a trabalhar na vida daqueles jovens e disse: a primeira coisa que vocês têm que fazer é se alimentar dos manjares do rei Nabucodonosor. No momento que o eunuco Aspenaz fala isso, Daniel para. E diz a Bíblia Sagrada que Daniel assentou no coração de não se contaminar com os manjares do rei. Assentou. Mas eu perguntei como e por que Daniel assentou no coração de não se contaminar com os manjares do rei. O que levou Daniel a fazer isso, meus queridos irmãos? Primeiro, Daniel tinha identidade. Quando você olha na identidade, no RG, lá está escrito aonde a pessoa nasceu. Daniel sabia onde havia nascido. Ele sabia que era de Jerusalém. Ele não era da Babilônia. Daniel sabia que tinha linhagem real, que era de Jerusalém, que não era da Babilônia. Por isso que ele assentou no coração e disse: eu não vou me contaminar com os manjares do reino, porque eu sou de Jerusalém, eu não sou da Babilônia. Quantos jovens que são de Jerusalém e que são da linhagem real de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Rei. Ei jovem, eu quero te dizer nessa noite que você não é da Babilônia, que nós não somos desse mundo, nós viemos de Jerusalém celestial, nós somos de lá. E Daniel sabia disso e por isso ele assentou no coração: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Ele disse: eu não posso me conformar com o sistema da Babilônia, eu não posso me conformar com esse sistema daqui, porque eu sou de Jerusalém. A Bíblia Sagrada diz, o escritor aos Romanos escreveu no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Como Daniel, nós, cristãos do século 21, crentes em Jesus Cristo, precisamos entender que somos de Jerusalém, estamos neste mundo de passagem e não devemos nos conformar com o sistema. Daniel não se conformou com o sistema babilônico. E outra coisa que Daniel assentou no coração por causa disso, foi que ele conhecia a lei de Deus, a palavra de Deus. Porque a lei de Moisés dizia que todo judeu não poderia comer comida sacrificada a ídolos. Daniel conhecia a lei, meus queridos irmãos. E toda pessoa que conhece a lei tem a atitude de não se contaminar com aquilo que é errado. Toda pessoa que conhece a palavra de Deus tem a atitude: eu não vou me contaminar. O que está faltando nos dias de hoje é nós, cristãos do século 21, amarmos a palavra do Senhor. Daniel era apaixonado pela lei.
pecar contra ti. Eu creio que Daniel leu o Salmo de número 119, versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Jovem, ama a palavra, leia a palavra. O Espírito Santo de Deus está triste conosco, porque não estamos mais apaixonados pela palavra. Lemos tudo quanto é livro, mas a Bíblia esquecemos. Irmãos, eu já li muitos livros, mas o livro que me faz chorar é a Bíblia Sagrada. O livro que quando eu leio me faz falar em língua estranha é a palavra de Deus. O livro que me faz, aleluia, sonhar e ter revelação é a palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que é de ser apaixonados pela palavra. Porque se nós entendemos e sermos apaixonados pela palavra, seremos mais confiantes em Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se lêssemos a Bíblia Sagrada, não jogaríamos aquilo que Deus nos deu para outras pessoas, porque aquela pessoa é que tem que fazer. Mas se lemos a Bíblia Sagrada, veremos que Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai a palavra a toda a criatura. Se lêssemos a palavra do Senhor, não seríamos murmuradores, julgadores, porque Jesus Cristo disse: antes que você julgue o teu irmão, tire a trave do teu olho. Se lêssemos a Bíblia Sagrada, seríamos mais felizes e não nos preocuparíamos muito. Por quê? Paulo escreveu à igreja de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas perante o Senhor, com orações, súplicas e ações de graça. Aleluia! E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Se lêssemos a Bíblia Sagrada, não nos preocuparíamos em angariar coisas desta terra, porque Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Daniel sabia e entendia da lei do Senhor. Se lêssemos mais a palavra do Senhor, seríamos mais felizes, porque o salmista escreveu no Salmo de número 30, versículo 5: a sua ira dura só um momento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se lêssemos a palavra do Senhor, acreditaríamos nas promessas de Deus, porque em Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Meus queridos, observar a palavra do Senhor. Daniel era apaixonado pela palavra do Senhor. Mas eu acho outra coisa interessante. Daniel achou graça aos olhos do eunuco. Deus, diz a Bíblia Sagrada, deu graça para Daniel diante do eunuco Aspenaz. A segunda coisa que eu aprendo, para ser um judeu íntegro, para ser um judeu nesta terra e não se contaminar com esta terra, é ter graça. A graça é o favor imerecido de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Paulo disse: Deus, eu não aguento mais esse espinho na minha carne, Deus. Deus olhou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Às vezes você entra aqui na casa de Deus dizendo: Deus, eu sou tão fraquinho, eu não aguento mais, Deus. Deus está te dizendo: a minha graça te basta, filho. A minha graça está sobre a tua vida. Daniel tinha a graça de Deus, e por ele ter a graça de Deus, ele disse para o eunuco: nós não vamos nos contaminar. E olha, nós vamos fazer um jejum de 10 dias, só vamos comer legumes, e você vai ver depois que
Ananias e Azarias, eles estavam mais fortes do que todos os outros jovens. Eu aprendo uma coisa, que quando meditamos na palavra do Senhor, quando somos apaixonados pela palavra do Senhor, quando não nos conformamos com esse mundo, nós ficamos mais fortes. Nós ficamos mais fortes. Daniel ficou mais forte, mas os anos se passaram. Certa vez Nabucodonosor teve um sonho. Eu aprendo aqui outra coisa que diferenciava Daniel das outras pessoas. Ele sabia escolher os seus amigos. Ele sabia escolher as amizades. Porque a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós jovens precisamos aprender a escolher as amizades, a escolher com quem andamos, a escolher com quem oramos, com quem nos relacionamos. Daniel sabia escolher. E como, irmão, é que eu escolho um amigo verdadeiro? Primeiro, o amigo que você escolher tem que ter o mesmo propósito que você. Os 3 amigos de Daniel tinham o mesmo propósito. Não vamos nos contaminar, Daniel. Não vamos nos contaminar. Escolha amigos que têm o mesmo propósito que você. Escolha amigos que tenham a mesma visão que você. Que sejam apaixonados por Deus. Que amem de coração o Senhor. Outra coisa, eu vou continuar. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ninguém sabia interpretar. E ele deu um decreto dizendo: eu vou matar todos os magos e sábios do reino. Entre eles estava Daniel e seus amigos. Quando Daniel soube pela boca de Arioque, que era chefe da guarda do rei Nabucodonosor, ele disse: não, espere, diga para o rei Arioque, diga para ele que nós vamos orar. Eu vou orar e vou dar a interpretação desse sonho. Porque além da interpretação, o rei queria saber qual era o sonho que ele tinha esquecido o sonho. Daniel saiu correndo daquela conversa e foi logo para os seus amigos e disse: ei, nós estamos em dificuldades. Verdadeiros amigos compartilham as necessidades. Daniel saiu correndo para os amigos dizer: ei, nós estamos em dificuldade, precisamos fazer alguma coisa. Sabe o que os amigos disseram? Vamos orar. Escolha amigos que orem por você. Escolha amigos que chorem por você. Escolha amigos que não só batem as costas quando você erra, mas diz que você está errado. Escolha amigos assim. Daniel orou. Deus deu a revelação para Daniel e chegou diante do rei e disse: rei, o sonho é o seguinte: você sonhou com uma estátua. Essa estátua tinha uma cabeça de ouro, os ombros e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas e os pés eram de ferro, mas nos pés havia barro. E de repente veio uma pedra cortada de uma montanha, rei, e ela destruiu essa estátua, acabou com essa estátua. Esse é o sonho, mas essa é a interpretação, rei. A cabeça de ouro é o teu reinado, os ombros e os braços de prata vai vir, é outro reino que vai vir após o seu. O ventre e as coxas de bronze é outro reino que vai vir após esses. As pernas e os pés são outro reino. Porém os pés de um barro, é que esse reino por último vai estar dividido. E o reino dividido vai vir a pedra, e a pedra vai derrubar. Porém a pedra crescia, porque essa pedra também é um reino, e esse reino não terá fim. E isso aconteceu, meus queridos irmãos. Aleluia! O império babilônico caiu, os medos e os persas se levantaram. Depois dos medos e os persas veio a Grécia. Depois da Grécia veio a Roma. Roma se dividiu em dois. Quando a Roma estava dividida em dois, veio a pedra. Caminhando depois
depois de 40 dias no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. A pedra de esquina é Jesus Cristo. A pedra que fora rejeitada pelos homens. E esse reino não tem fim. Ele só cresce como fermento. Ele só cresce. O rei ficou espantado, meus queridos irmãos. Ficou espantado daquela interpretação tão belíssima. E quando ele interpreta, o rei disse: louvado seja o Deus de Daniel, glorificado seja o Deus de Daniel, louvado seja o Deus dos judeus. Anos se passaram, meus queridos irmãos. Passaram-se vários reis antes de Beltesazar. Se nós observarmos, no livro de Daniel fala Nabucodonosor, Belsazar e Dário. Mas de Nabucodonosor até Belsazar passam-se vários reis. Um deles é Evil-Merodach, que reinou durante 18 anos na Babilônia. Outro rei era Nibizar, que reinou durante 20 anos na Babilônia. Depois de Nibizar veio Lebostudá, que reinou somente 9 meses. Depois deste último veio o seu filho que o sucedeu, Belsazar, ou Nabonido. Babilônico, Nabonido significava Belsazar. E no reinado de Belsazar, observe, estamos no ano 539 agora. Daniel, um adolescente, veio no ano 605 a.C. Passaram-se quase 70 anos, meus queridos. Daniel já era velhinho quando Beltesazar mandou chamar ele. Beltesazar deu um banquete. E neste banquete, os medos e os persas, governados por Ciro, já haviam rodeado a Babilônia. Mas mesmo assim ele deu um banquete, Beltesazar. E ele pegou os vasos que estavam guardados, os vasos que estavam no templo de Jerusalém, que foram trazidos por Nabucodonosor. Ele pegou esses vasos e tomou o vinho dentro deles. E de repente apareceu uma mão escrevendo na parede. E ele ficou assustado e mandou chamar todos os magos principais. E ninguém pôde interpretar. A sua avó, segundo Flávio José, que era avó, mandou se apresentar perante Beltesazar e disse: existe um homem que o seu avô, seu bisavô, aliás, Nabucodonosor, trouxe de Judá. Ele interpreta as coisas. Ele interpreta as coisas. Meus queridos, mandaram chamar Daniel, já velhinho, com seus quase 80 anos de idade. Quando ele chega lá, Daniel capítulo 5, versículo 13, Belsazar olha para ele e diz: você é aquele Daniel que o meu avô ou meu pai, porque naquele tempo comparava-se pai, avô e bisavô a mesma coisa. Tu és aquele Daniel que o meu pai Nabucodonosor trouxe de Judá? Ele estava dizendo: Daniel, tu és o mesmo daquele tempo, Daniel. Tu és o mesmo, Daniel. Meus queridos, nessa terra nós não podemos mudar. O homem, nós temos a tendência de mudar, né? As coisas acontecem e nós temos a tendência de mudar. Mas Daniel não mudou. Passou 70 anos e ele era o mesmo. O rei contou para ele e disse: tudo bem, eu sei o que é. Daniel interpretou e condenou o reinado dele. E naquela noite, diz a história, que Ciro, o rei da Pérsia, entrou na Babilônia, matou Belsazar e ficou com o reinado da Babilônia. Diz a história que Ciro libertou o povo judeu, porém Daniel ficou ainda na Babilônia. Por quê? Porque Dário significava ou Ciro. Alguns historiadores dizem que Dário e Ciro são as mesmas pessoas. Outros dizem que Ciro colocou Dário como governador da Babilônia, porque ele era rei da Pérsia. Mas não interessa, era Dário.
E dentre esses 120 presidentes, 3 príncipes, para governar sobre esses 120 presidentes. Um deles era Daniel. Aleluia! Daniel foi escolhido, mas os presidentes ficaram enciumados e procuravam fazer alguma coisa para acabar com Daniel. Não encontraram e disse: olha, a única maneira eu acho que é fazendo alguma coisa com a lei dele, porque ele tem uma religião aí meia doida. Ele tem uma religião aí que ele adora um Deus e o Deus dele faz tudo. Eu acho que nós temos que procurar por aí. E foram falar com o rei Dário e disseram para o rei Dário: rei Dário, coloque durante 30 dias um decreto de que não se adora a outro Deus e não ora a outro Deus a não ser o Deus dos medos e dos persas. Dário, sem entender, inocente na história, decretou aquilo. E eles foram logo correndo. E Daniel soube da notícia. Quando Daniel soube da notícia, correu para o seu quarto orar. E diz a Bíblia que ele orava 3 vezes por dia. E era acostumado a fazer isso. Mas o que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que nós todos sabemos que devemos orar. Ninguém aqui não sabe que deve orar. Todos sabemos que devemos orar. Mas há algo mais interessante neste versículo. A Bíblia Sagrada diz que haviam janelas abertas para a banda de Jerusalém. Daniel entrava todos os dias no quarto para orar 3 vezes, olhando para Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? É que Daniel, durante a vida dele toda, não perdeu o foco. O foco dele era Jerusalém. Ele olhava para Jerusalém. Quantos de nós já esquecemos da Jerusalém celestial? Estamos olhando para os problemas da Babilônia, por aquilo que a Babilônia está crescendo, está produzindo, e não estamos mais olhando para Jerusalém. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, volte a olhar para Jerusalém. Quem sabe outrora você estava em Jerusalém, você estava aqui na casa de Deus, cantava, falava em língua estranha, mas de repente desviou o seu olhar para a Babilônia, perdeu o foco de Jerusalém. Você diz: ah, mas faz tanto tempo que os pastores e pregadores pregam que Jesus Cristo vai voltar. Eu já não acredito mais. Você perdeu o foco de Jerusalém. Você não está mais olhando para Jerusalém. Cuidado, porque Jesus Cristo está voltando. Eu já posso ouvir o Espírito Santo dizendo: aí vem o noivo. É noite de você voltar para a casa do Senhor e tornar a olhar para Jerusalém, porque Jesus Cristo vai voltar. É noite de você parar de olhar para a Babilônia, parar de olhar para o que você está construindo, casa, carro. É bom, é importante, mas você está com seus olhos tão fixos nessas coisas que esqueceu de olhar para Jerusalém. Daniel foi íntegro judeu numa terra estranha, porque não se contaminou, soube escolher os amigos, tinha graça, era o mesmo e olhava para Jerusalém. Não perdeu o foco. Mas irmão Everton, tu acha mesmo que Jesus Cristo vai voltar? Eu tenho certeza, está bem pertinho. A Bíblia Sagrada diz que nos finais dos dias haverá uma moeda no mundo e uma governança no mundo. Pastor Altair, eu estava estudando, e os economistas, com a crise de 2008, que é a crise imobiliária nos Estados Unidos, e que avassalou o mundo todo, porque os estados, os países são interdependentes. Ou seja, se acontece alguma coisa no Brasil, atinge outros países, porque eles são interdependentes. E eles estavam dizendo que a única coisa para resolver
para acabar com as crises que acontecem, é havendo uma moeda no mundo e uma governança no mundo. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Eu te convido a ficar de pé. Eu já peço perdão, pastor Odair, que passei muito do horário. Eu quero que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Não perca tempo, que as nossas horas já se passaram, por favor. Você que quer ser um Daniel, jovem, um Daniel que não se contamina com esse mundo, que se separa desse mundo, que quer ser apaixonado pela Bíblia Sagrada, que quando lê a Bíblia Sagrada quer chorar, quer falar em línguas estranhas. Vem aqui, que eu quero orar por você. E você, que quem sabe os seus olhos não estão mais em Jerusalém, você perdeu o foco, por favor, venha. Que Jesus Cristo quer renovar a tua visão. Jesus Cristo quer que você volte a ter olhos de novo para Jerusalém, olhar novamente para Jerusalém. Eu quero perguntar se tem alguém para aceitar a Jesus aqui nessa noite. Venha, não perca a oportunidade. Jesus Cristo está voltando. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, reconciliar com Jesus. Alguém te tirou de Jerusalém, te levou para o cativeiro. Alguém te tirou aqui da casa do Senhor e te levou lá para fora. Jesus Cristo está aqui nessa noite dizendo: ei, é noite de você voltar para Jerusalém. Aleluia. Não é tempo mais de você ficar olhando para a Babilônia. Não há mais tempo. Jesus Cristo está voltando. Não temos ninguém. Eu quero orar então nesta noite. Pai eterno, aqui estão os jovens, Senhor, que como Daniel se dispuseram em seus corações. Eu te peço, Deus, que tu enchas as vidas desses jovens com o teu Espírito Santo, Deus, e que a partir desta noite, Deus, eles não sejam mais os mesmos. Que a partir desta noite, Deus, assim como Jacó saiu transformado do Val de Jaboque, esses jovens possam sair transformados daqui, e todos que olharem para eles vão dizer: eles não são mais o mesmo. Eles não são mais o mesmo. Pai, eu te peço que tu coloque no coração de cada jovem que aqui está paixão, Senhor, pela tua palavra. Paixão pela tua palavra, Senhor. Que eles sejam apaixonados em meditar na lei do Senhor. Dá sabedoria para esses jovens, Senhor, para escolher as amizades. Dá sabedoria para eles, Senhor. Renova a visão, Pai. Eles querem olhar para Jerusalém. Eles querem manter os olhos em Jerusalém, ó Deus. Pai, renova a visão deles. Que eles possam continuar sendo os mesmos, Senhor, e não se conformar com o sistema deste mundo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus por essa boa mensagem que acabamos de ouvir. Eu estava olhando o Hélio falar por essa coisa boa que identifica ele com a palavra e a palavra com ele, e essa certeza, essa convicção na sua mensagem. Eu lembrei de mim quando tinha os meus 16, 17 anos, estava na igreja já, e logo aos 18, 19, sentindo aquela chamada de Deus, 20,
Finalmente, com 26 anos, eu estava já integrado à obra de Deus, porque isso me tocava, marcava o meu coração, desejo de realizar uma obra para Deus, voltado para as coisas que Deus nos diz, agradar ao Senhor, ganhar almas. Isso é muito bom, irmãos. Que o Senhor nos ajude a permanecer no foco. A nossa vitória está em Cristo, a nossa vitória está no Senhor. O nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é Jerusalém Celestial. Aquele hino que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, sabe como é que é? Não conhece, mas é bonito. É que teve um irmão que foi cantar um hino uma vez, que teve oportunidade, ele esqueceu essa menina, ele solfejou. Estava solfejando, solfejando. Solfejar, não sei se vocês estão falando, mas faz a música, o som da voz. Mas é bom que o Senhor nos ajude a permanecer em Jerusalém. Os dizimistas